Yeah, 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 yeah. 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 Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao terceiro REC Conquista, com uma programação especial de filmes brasileiros independentes e autorais do interior. O REC Conquista desse ano é uma realização da Umbuzeiro Filmes e faz parte do projeto de distribuição Umbu Filmes, contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. E amanhã teremos a estreia do filme Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado, longa-metragem dirigido por Marcelo Lopes. Tomado como um registro da história oral, o documentário segue o rastro de uma prática conhecida dentre outros nomes como Santo Lenho. Um ato simbólico e sincrético de proteção sobrenatural que fecha o corpo do praticante. Uma tradição pouco divulgada publicamente, segregada entre seus iniciados, mas muito difundida pela cultura popular, por meio de causos e relatos de pessoas dotadas de poderes de outro mundo. Durante toda a semana, Contra o Veneno será exibido na sala de cinema, inclusive com sessões especiais, além de uma programação paralela nas redes sociais da Umbuzeiro e dos nossos parceiros, com entrevistas interativas e conversas de criação que nos permitirá mergulhar na magia do cinema. E o filme está todo acessível, pessoas cegas e surdas podem ter acesso às legendas acessíveis e audiodescrição do filme através do aplicativo Moving Read, durante todas as sessões. E para conhecermos melhor Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado, vamos assistir agora a um vídeo com uma apresentação especial da obra feita pelo próprio diretor. Vamos mergulhar nessa história de outro mundo? Bem, gente, meu nome é Marcelo Lopes, eu sou diretor de Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado. E eu queria falar um pouquinho sobre o que é a experiência desse filme, né? Já que eu não posso estar aí com vocês pessoalmente. O filme, na verdade, é uma inquietação sobre a nossa memória brasileira, esse caldo cultural todo que faz com que a gente guarde tantas histórias que não necessariamente elas são racionais, né? Muitas das pessoas que a gente conhece da nossa família, avós, tios, tias, né? Muita gente tem muita história para contar e nem sempre essas histórias são histórias do dia a dia, né, que a gente conhece. São histórias ligadas ao sobrenatural, à religiosidade, a maneira de perceber o mundo de uma forma diferente, né? A gente tem que pensar que boa parte da população brasileira até a década de 70 era rural, né? Ela morava em outros lugares que não a cidade, que não esse meio urbano, que é meio matemático, calculista demais. E essas histórias permeiam o nosso imaginário. Elas vão para a literatura, elas vão para a música, elas vão para o teatro, elas vão para vários lugares. Então, o que é o Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado? É um exercício de olhar para essas histórias. Essas histórias que a princípio pareciam meio que sumidas, né? A gente vive num mundo que o Google explica tudo. E eu achava que essas histórias tinham sumido, mas não, elas estão aí, né? Estão todas por aí. E então eu fui atrás, saí rodando a Bahia, né? Saí boa parte da Bahia, saí rodando, pesquisando histórias de gente que se dizia de corpo fechado, né? Pessoas que não morriam de tiro porque a bala batia no peito e caía no chão, não morria de facada, né? Gente que desaparecia, né? Então, são histórias de curadores, são histórias de pessoas que têm histórias incríveis ao longo da história do século brasileiro, do século passado, do século retrasado, né? Mas mais do que isso, fui atrás de entender um pouco de onde vem essa cultura brasileira. Então essa minha inquietação foi depois para o cinema, para falar um pouquinho sobre nossa memória de brasileiro, né? Nossa identidade, nosso lugar na história e como que isso
inquieta as pessoas também, né? Muita gente, né, que ao longo do percurso que eu fiz para o filme, me parava para contar as histórias, né? Me chamava para contar as histórias, e eu entendi que isso tá tudo aí, né? Então, Contra o Veneno Peçonhento é essa inquietação, né? E eu queria que vocês, assistindo um pouco do filme hoje, vendo o que é esse lugar do imaginário brasileiro, que eu não vou esgotar nunca, ninguém vai esgotar, mas inquieta vocês também, né? Atice a curiosidade, faz com que vocês busquem, né, esse lugar do sobrenatural, né, o lugar das histórias, inclusive, que permeiam as relações de poder no Brasil, né? As pessoas com o corpo fechado, com a invisibilidade, são pessoas que colocam medo, e isso é uma ferramenta, inclusive, de poder durante a história do Brasil, né? Coronéis, matadores, né? Tudo isso está relacionado com a nossa história, é um outro viés da história. Então, queria que vocês curtissem, pensassem, discutissem, trocassem ideia depois comigo. Me manda mensagem no Instagram. Então valeu, gente. Eu não posso estar aí com vocês, mas espero que curtam bastante. Valeu.